casado durante 14 anos, só que recentemente, algo que eu jamais poderia imaginar que pudesse acontecer na minha vida acabou destruindo meu casamento e também a reputação da minha família. Dani, quando completei o ensino médio, eu tinha 18 anos de idade. Resolvi parar de estudar e começar a trabalhar. E entrei no processo seletivo para uma empresa de ônibus da minha cidade. Passei no processo seletivo e comecei a trabalhar como trocador. Dani, mesmo o salário sendo pouco, o trabalho sendo puxado, eu realizava um sonho. Paralelo ao meu trabalho, eu também estava focado nas atividades da igreja e foi mais ou menos nessa época que comecei a cantar no grupo de louvor. Nesse período conheci Paula, nome fictício, tá? Ela tinha acabado de mudar para minha cidade e começou a frequentar a minha igreja. Porém, Dani, eu sempre fui uma pessoa tímida, nunca tive desenvoltura para paquerar uma menina. Mesmo já sendo apaixonado por Paula, eu não sabia como chegar nela. Eu tinha receio de falar para ela que eu estava afim e ela me dar um fora e acabar prejudicando nossa amizade. Até que num carnaval, o Ministério Jovem alugou um sítio para um retiro espiritual. E durante esse retiro a gente não se desgrudava um do outro. Numa noite, teve uma programação legal, o pastor chegou para nós dois e falou que tinha tido uma revelação que a gente ia se tornar um casal. Na hora que o pastor falou isso, eu fiquei sem graça, mas eu prestei bastante atenção na reação de Paula e vi quando ela curtiu o comentário do pastor. No final da programação, a gente ficou conversando e ela tomou a iniciativa de perguntar o que eu tinha achado sobre a revelação. Criei coragem, respirei fundo e falei com ela que seria um sonho se aquilo virasse realidade. E ela disse que pensava da mesma coisa. Aquela noite eu sequer consegui dormir direito. Eu não conseguia parar de pensar no que o pastor tinha falado e também no que Paula tinha falado. No outro dia acordei cedo e levantei disposta a falar para Paula que eu queria, namorar com ela. Assim que acabou o café da manhã, a gente teve a manhã livre e chamei Paula para uma caminhada na praia. Ela pediu um tempo para colocar um biquíni e assim que começamos a caminhar, eu me abri para ela. Falei que desde que eu tinha batido o olho nela pela primeira vez, eu tinha me apaixonado. Algo tinha mexido dentro de mim. E de lá para cá eu pensava muito nela. E disse que eu trabalhava pensando nela, que eu ia para a igreja pensando nela. E nessa hora ela falou também que estava muito afim de mim. Ela tomou a iniciativa e me beijou. Bom, Dani, depois de algumas semanas assumimos nosso relacionamento. Minha mãe ficou muito feliz com o nosso namoro, assim como a mãe de Paula e os nossos irmãos da igreja, principalmente o pastor, que ficou se gabando da revelação. Dani, depois de 3 anos namorando, a gente resolveu ficar noivos. Nesse período, a gente não manteve nenhum tipo de relação sexual. A gente se respeitava muito. Muitas vezes as coisas esquentavam, mas a gente logo caía na real. E a gente mesmo apagava o nosso fogo. Nesse período do noivado, eu comecei a trabalhar como motorista de ônibus numa empresa da minha cidade e consegui dar entrada no imóvel para que a gente pudesse ter nossa casa. Já Paula trabalhava numa loja de material esportivo no shopping. Nossos horários eram bem confusos. A gente costumava se ver mais na igreja aos domingos. 4 meses antes da gente casar, Paula me ligou e falou que estava angustiada, que tinha algo que estava incomodando muito ela, que ela precisava me contar com urgência. Naquele momento, 1000 coisas passaram da minha cabeça. Paula nunca tinha falado assim comigo. Falei com ela que era para adiantar o assunto pelo telefone, pois eu já estava agoniado de curiosidade. Ela me disse que era algo sério, que ela só poderia conversar comigo pessoalmente. Marcamos então de eu ir no shopping que ela trabalhava no final do expediente. Era 10 da noite. Cheguei lá pelas 9 e durante o tempo de espera 1000 coisas passaram na minha cabeça, menos o real motivo que ela queria conversar. Assim que ela saiu da loja, pedi a ela para falar logo o que ela queria. E ela já foi me pedindo desculpas, falando que ela tinha traído minha confiança por anos. Nessa hora já perguntei se ela estava ficando com outra pessoa. Ela disse que não era nada disso, que ela nunca tinha me traído com ninguém. Mas o assunto era sobre a virginidade dela. Foi então que ela me disse que ela já tinha tido sexo com outra pessoa. E que deve ter sido lá o ex-namorado, né? E que descobriram, aquilo se tornou um escândalo na cidade,
por isso que a mãe dela resolveu se mudar de cidade. Então ela conta aí o porquê que elas se mudaram. Ela me pediu mil desculpas por não ter me contado antes, mas falou que me amava muito, que tinha medo de contar e acabar me perdendo. Falei com ela que eu estava surpreso com o que ela tinha me contado. Eu a amava muito. Falei com ela que eu achava interessante a gente conversar com o pastor para ele nos aconselhar sobre isso. Mas ela foi irredutível e disse que se alguém mais além de mim e da minha mãe soubesse desse assunto na igreja, ela ia embora da cidade e iria morar com uma tia na capital. Dani, mesmo ficando surpresa e decepcionado, perdoei Paula. Mantive o segredo dela entre a gente, mas a única condição que eu coloquei a ela é que ela respeitava meus princípios e a gente só teria sexo depois do casamento. Bom, nos casamos na nossa igreja, fizemos a recepção ali mesmo. Depois da festa, fomos passar a nossa noite em um hotel. E ali sim tive minha primeira noite com Paula. Sinceramente não era da forma que eu imaginei, pois eu queria estar casando com uma esposa pura que nem eu. Mas procurei não pensar muito nisso para não estragar aquela noite. Bom, assim que nos casamos, a gente mudou para esse apartamento que eu tinha financiado. Nosso início de casamento foi maravilhoso. A gente vivia a nossa vida em função do outro. A nossa vontade era de estar junto em casa nas nossas folgas. Com o tempo de casados, eu mudei de empresa e comecei a fazer viagens intermunicipais. Tive um aumento no salário. Também comecei a fazer outros bicos na folga. Comprei um saveiro e comecei a fazer fretes nas minhas folgas para ajudar no orçamento. E para conseguir dar uma melhorada na nossa poupança. Foi nesse período também que Paula engravidou e nasceu nosso filho. Depois do nascimento do nosso filho, Paula tirou licença maternidade e depois da licença decidimos que Paula iria trabalhar em casa. Ela começou a vender cosméticos e logo fez uma boa clientela. Eu, depois de alguns anos fazendo viagens intermunicipais, comecei a fazer viagens interestaduais. E nesse período comecei a ficar um tempo fora de casa. Nesse período também eu comecei a sentir algumas mudanças no comportamento de Paula. Ela estava totalmente focada na academia que ela fazia. Tudo para ela era aquela bendita academia. Ela deixava nosso menino na escola, ia para a academia e saía de lá na hora de buscar o nosso filho. Nesse período também ela começou a desanimar das atividades da igreja. A gente cantava juntos num coral e a primeira coisa que ela fez foi pedir desligamento do coral. Tentei convencê-la a continuar, mas ela alegou que estava desanimada, que não gostava de algumas mulheres do coral e decidiu realmente sair. Deixei claro para ela que eu iria continuar, que sempre que possível eu iria participar dos ensaios e das apresentações. Ela me deixou à vontade quanto a isso. Continuamos frequentando a igreja juntos por mais tempo, eu, ela e nosso filho. Só que depois de algum tempo ela começou a desanimar de ir aos cultos, às vezes ela ia de manhã, não ia à noite ou vice-versa. Depois acabou não indo mais em nenhum. Eu ia sozinho com nosso filho. Sempre os irmãos da igreja perguntavam o que estava acontecendo e eu dizia que Paula estava meio deprimida. E ela estava, mas com o tempo isso passaria. Mesmo Paula não indo mais à igreja, a gente continuava com uma relação harmônica em casa. Um certo dia eu estava de folga, Paula começou a conversar comigo que estava querendo abrir um ponto pequeno para vender roupas de malhar. Uma loja fitness, né? Ela já tinha feito o orçamento do ponto, de quanto ela gostaria inicialmente. Como eu sempre fui muito econômica, eu falei para ela que ela tinha aquele valor, mas pedi ela um tempo para que eu pensasse sobre a viabilidade do negócio. Como ela sempre foi muito persuasiva, ela conseguiu me convencer a abrir essa loja para ela. Acabei fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Peguei um empréstimo no banco para investir nas peças de roupa que Paula ia revender, pois eu já tinha gastado bastante para montar a loja. Dani, mesmo a loja sendo no bairro simples, eu investi praticamente todo o meu dinheiro da poupança. Só deixei um fundo para alguma eventual emergência e fiz o empréstimo. Depois que Paula inaugurou a loja, ela parecia outra pessoa. Ela começou a me tratar com frieza, se vestia com roupas que eu não achava apropriada. E quando eu questionava ela sobre a forma que ela estava se vestindo, ela ficava revoltada, mandava eu parar de ser careta e rabugento. Dizia que queria ser ela mesma. Como eu trabalho viajando muito, a gente brigava. E quando eu estava viajando, ela sequer me atendia o telefone. Só respondia as mensagens que eu mandava quando ela achava conveniente. Nossa relação começou a ficar desgastada.
Mas eu continuava fazendo tudo para ela. Ela parecia nunca estar satisfeita. Nos primeiros meses que a loja sequer estava se pagando, eu ainda tirava parte do dinheiro do meu salário e pagava o aluguel do ponto. Pois nos momentos que ela precisava de ajuda, ela sempre recorria a mim, né? Daí até que um dia uma bomba caiu na minha cabeça. Eu estava na garagem da empresa de ônibus que eu trabalhava e um outro motorista amigo meu me chamou para ver uma coisa no celular dele. Até brinquei com ele que se fosse alguma coisa de sacanagem para eu não me mostrar, pois eu não curtia esse tipo de coisa. Ele então me respondeu que era algo relacionado a sacanagem sim, só que envolvia minha mulher. Falei com ele para parar de brincadeira e respeitar minha família. Nessa hora ele colocou o celular na minha cara e mostrou um monte de fotos de uma mulher com um monte de roupas sensuais, fotos bastante vulgar. Perguntou se era minha esposa. Na hora que eu olhei eu fiquei horrorizado. Perguntei a ele, desculpa, eu tô rindo, porque eu tô imaginando a cara dele vendo as fotos de Paula. Meu Deus, cara. Perguntei a ele onde ele tinha visto aquilo. Ele me falou que era um site de conteúdo adulto que você pagava para ver a foto de mulheres. Dani, na hora eu peguei meu telefone e liguei para Paula, mas para variar ela não me atendeu. Pedi ao meu chefe para me tirar da escala, pois eu tinha problema urgente para resolver e não tinha condição psicológica nenhuma para viajar. Ele me liberou, peguei meu carro e fui direto na loja. Na hora que eu cheguei, ela perguntou o que estava acontecendo, já que era para eu estar viajando. Falei com ela que eu queria saber o que estava acontecendo e que falta de vergonha era aquela dela ficar postando foto em site de safadeza. Ela a princípio negou, né? Mas não tinha como negar, era a foto dela. E ela disse que aquilo não era um site de sacanagem, era um site para ela mostrar a beleza dela, que era algo artístico e que ela sempre gostou de mostrar o corpo dela. Falei com ela que ela não tinha princípios e que ela era uma falsa cristã. Nessa hora ela falou um monte de coisa para mim, falou que já estava de saco cheio da forma que eu levava a minha vida, que se eu quisesse continuar com ela ia ser do jeito dela. Ou caso contrário era para eu arrumar alguma virgenzinha na igreja que ela já não aguentava sequer olhar para minha cara. E que ela não queria mais continuar casada comigo e queria terminar o casamento. Falei que a gente tinha feito um propósito juntos e que não podíamos nos separar. Ela falou que estava pouco se lixando para os propósitos que eu tinha feito. Desculpa, mas eu tive que ir, gente. E que não sentia absolutamente nada por mim. Dani, depois disso eu fui embora calado da loja. À noite ela foi para casa, pegou as coisas dela e foi para casa da minha sogra com o nosso filho. Depois disso ela passou um tempo na casa da minha sogra e começou a namorar um rapaz do mundo. Hoje, conclusão, eu que crio o nosso filho com o auxílio da minha mãe. A Paula nunca sequer me deu um centavo do dinheiro que eu investi na loja. E até hoje eu pago o banco o empréstimo que eu fiz. O pior de tudo, Dani, é a vergonha que eu passei na empresa que eu trabalho, perante os outros funcionários. Aquele fato se espalhou e por muito tempo eu virei motivo de piada dentro da empresa. Eu tive que fazer um acompanhamento psicológico com profissionais da empresa por vários meses e ainda por cima fiquei afastado das minhas funções. Atualmente eu me recuperei bem de tudo que eu passei, mas eu não sei se conseguiria me relacionar com alguém novamente, pois o trauma foi grande. Finalizo aqui minha história. Desde já agradeço por ter lido meu relato. Ai, Romeu, desculpa, eu tive que rir aquela hora. Gente, eu entendo o lado dele, né? Ele é um cara criado dentro da igreja. Por isso que vem, eu acho que a questão religiosa, ela é muito forte, sabe, nessas horas. Por exemplo, talvez se fosse um marido aí, porra louca, deixa minha mulher lá botar a foto que ela quiser. Sei lá, tem marido que até gosta, né, de ver. Tem gente pra tudo. Mas, claramente a Paula foi se afastando da igreja. Eu vou culpar a Paula? Gente, eu nem culpo assim, porque eu acho assim que você tem que estar dentro de uma religião se você realmente quer estar ali. Que o que pega são as diferenças na religião, porque a pessoa que foi criada igual a ele, talvez dentro da igreja, com princípios da igreja, aquele ali é o mundo dele. Claro que Paula, por ter um marido como você, ela conhecer o marido como você, ela deveria ter pensado muito, óbvio, antes de jogar fotos dela na internet. Saber que hoje tudo que cai na internet, né, gente, vai parar em tudo quanto é lugar, não tem... Hoje caiu na internet, acabou.
as pessoas vão saber de tudo que está acontecendo ali na sua vida. Mas óbvio, né? Ela como uma mulher casada, eu acho que para ela fazer isso, ela deveria pelo menos ter conversado com você. Olha, você aceita eu colocar minhas fotos? Lógico que ela sabendo quem você é, ela não iria, né? Sabe que você não iria aceitar. Então acho que o grande erro dela tá ali, tá? Então assim, Romeu, eu sinto muito porque eu imagino o quanto isso mexeu com você, o quanto foi difícil, né? E as pessoas hoje em dia, elas não têm muito escrúpulos, então eu imagino quantas piadas você não ouviu, né? Eu acho que você foi um marido maravilhoso para Paula. Você fez o que estava ao seu alcance, né? Você montou aí a loja para ela. Você fez o que você pôde. Você falou que hoje você criou o seu filho, então eu acredito que Paula nem quis ficar com a criança. Então que você refaça a sua vida, né? Um grande beijo para você, Romeu. Um grande beijo para vocês, meninas, e até o próximo. Tchau.